A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você que vai ouvir essa mensagem, que o Espírito Santo fale ao seu coração, para a glória de Deus. Abre o teu coração aí para essa mensagem da parte do Senhor para a sua vida. Mateus capítulo 8, do 1 ao 4. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Então, nesse pequeno trecho, conta a história de um homem que tinha lepra. E ele se aproxima de Cristo e adora Jesus. E ele reconhece, ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus toca nele e diz que quer. Fica limpo. Jesus diz: Quero, fica limpo. Ele disse que queria e deu a ordem: fica limpo. E ele ficou limpo da lepra. Aquele homem que foi até Jesus. No Antigo Testamento, uma pessoa que tocasse num morto ficava impuro, tipo sujo, tinha que se purificar. Uma pessoa que tocasse num leproso também. O que acontece? Aquele homem doente, ele vai até Jesus. Ele crê que Jesus pode fazer algo por ele. E quando ele se aproxima de Cristo, ele se humilha diante de Jesus. Então aqui já vai uma lição. Aquele que se aproxima de Cristo, ele tem que se humilhar, ele tem que adorar Jesus. Muitas pessoas não adoram Jesus, porque não entende que ele é Deus. Entende que ele é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus. Então não adora a Deus por isso, porque não quer cometer idolatria. Como a pessoa entende que ele não é Deus, então ela não pode adorar Jesus, na mente da pessoa que age assim. Mas ela tem que adorar Jesus, porque Jesus é o próprio Deus também. E no princípio, ele era o Verbo e estava com Deus e era Deus. Então Jesus é a fonte de vida, né? Como diz em João 7,38, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva vão fluir do seu interior. E aquele leproso, ele se aproxima de Cristo com fé, crendo, ele adora Jesus, ele reconhece Jesus como Deus. Como Deus, não como homem, servo de Deus, mas como Deus, ele adora Jesus. E Jesus diz que quer que aquele homem seja curado e já dá ordem, fica limpo. E o milagre acontece. O que acontece? Muitas pessoas chegam até Jesus sem adorar a Ele. É preciso adorar Jesus, é preciso se entregar a Jesus. Só que às vezes a coisa também não é tão fácil. Porque apesar de dizer a Bíblia que ele chegou e se humilhou, né? E Jesus deu ordem e lançou a palavra e foi rápido, mas o versículo 1 diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Então tinha muita gente. A Bíblia fala que Jesus multiplicou pães e peixes e deu para muitas pessoas. Mais de 4.000 pessoas. Então, quando fala grandes multidões, tinha muita gente aqui. Como é que um homem leproso iria ter a honra de se aproximar de Jesus? Porque perto de Jesus já estava Pedro, que largou tudo para seguir Jesus, largou a pesca. Tiago, João, largaram tudo para seguir Cristo. Já tinha outros que largaram tudo e estavam perto de Jesus. Fora outros ainda. Então tinha muita gente, tinha outras pessoas doentes também que queriam ser curadas. A Bíblia diz que
as pessoas tentavam tocar nele para ser curadas. A Bíblia diz isso, elas tentavam tocar em Jesus para ser curadas. Isso se encontra no livro de, eu acho que é Mateus, quer dizer Marcos, se eu não me engano, vai falar. Deixa eu ver. Ou é Lucas? Tem uma parte da Bíblia que diz que as pessoas tentavam tocar em Jesus. No livro de Lucas, capítulo amigos, eu não estou achando aí, mas tem na Bíblia dizendo isso aí, que quando ele está eu não sei se quando ele estava descendo do monte, as pessoas tentavam tocar nele para que ao menos fossem curadas. Isso tem na Bíblia. Só que eu não estou achando isso, mas tem. Então, aquele leproso, ele era um que tocou em Cristo, quer dizer, Jesus tocou nele, né? Mas ele foi liberto. E a Bíblia fala sobre isso, que muitos tentavam apenas tocar nele, né? Ou é Mateus? Não, Mateus não é não. A Bíblia fala sobre isso. Mateus, vamos ver. Lucas. Leproso. Lucas 6, versículo 19. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Lucas 6, 19. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Então muitos procuravam tocar em Jesus, mas o leproso, ele que tocou naquele leproso, ele poderia só ter dado a palavra também, fica limpo. Mas o fato é, aquele homem vai até Cristo e recebe o milagre dele. Eu não sei o que tu está passando, mas persista, vá até Cristo, persista. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 11, no versículo 12: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então é necessário ir até Cristo. Só que às vezes ir até Cristo tem coisas que tentam atrapalhar, distrações que aparecem no mundo. Pode ser na rua, pode ser no trabalho, pode ser em outro lugar. Há distrações que vai tentar tomar o tempo da pessoa para que ela não se dedique a tocar em Jesus, a conversar com Jesus, a se aproximar de Cristo. Mas Jesus é o nome que é sobre todo nome. É importante que a igreja se desperte e busque o Cristo vivo. Jesus, ele está acima de denominação, está acima de placa. Jesus é o Todo-Poderoso, é aquele que morreu e ressuscitou. Ele não depende de homens, é os homens que dependem dele, como diz a Bíblia em João 14. Ele é o caminho, 14:6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele, ou seja, não há outro. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então Jesus está deixando bem claro que Ele é o caminho, Ele é a fonte de vida. É necessário o ser humano ir até Cristo, priorizar Jesus, colocar Jesus como Deus, porque Ele é Deus. Aquele homem fez isso. Ele não apenas chega, vou tentar. Ele não vê Jesus como um profeta somente. Ele adora Jesus, ele entende que é Deus, ele vê uma divindade ali, ele vê o Todo-Poderoso. Eu não sei como ele viu, se ele viu Jesus de lado, se a multidão estava vindo lá e ele viu de frente, se ele viu de costa, meio de lado, se ele viu na diagonal, se ele estava agachado, se ele estava de joelho, se ele estava sentado, se ele estava deitado, se ele estava em pé, se ele estava respirando ofegante porque veio correndo, ou se ele já estava esperando lá. Eu não sei como foi, mas o fato é que ele reconheceu que Jesus poderia. Se queres, podes purificar-me. E Jesus deixou bem claro, quero. Tocou e deu a ordem, fica limpo. Porque na palavra de Jesus tem poder e autoridade. E a palavra de Jesus está escrito aonde? Num livro chamado Bíblia. Nós devemos buscar a Deus como Ele quer. A Bíblia é um manual. E se a pessoa tiver o Espírito de Deus e ler a Bíblia guiada pelo Espírito, ela vai conseguir entender algumas coisas, porque o Espírito de Deus vai dando entendimento à pessoa. Mas é importante ela buscar Jesus. Às vezes a pessoa não está leprosa fisicamente, mas pode estar espiritualmente. Mas se ela tocar em Jesus, vai ser curada a pessoa com fé. Porque Ele vai dar ordem, assim como deu para o leproso. E se Ele não der a ordem, falando, Ele já fez. Assim como a mulher do fluxo de sangue, que Ele toca, Jesus é tocado, ela toca nele, perdão. A mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, toca em Cristo, e ele pergunta, quem me tocou? Ali ele não tinha falado, fique limpa, minha filha. Não. Ela tocou nele, mas ele sentiu que dele saiu o quê? Poder e virtude. E o milagre aconteceu. Então é importante caminhar até Cristo, buscar se aproximar da fonte da vida e da própria vida também, porque Ele é a própria vida. Jesus é a própria vida. Ele é a própria vida. Então é importante buscar Jesus e priorizar Jesus. Coloca Jesus como o principal da sua vida. Busque a Ele. Se não sente a presença dEle, persista até sentir. Você vai sentir vida de Deus. Renova a tua vida buscando ao Senhor Jesus, priorizando a Ele. O dinheiro, ele traz conforto, entre aspas, porque se uma pessoa passar mal, o que o dinheiro vai fazer? Dar um ar-condicionado para a pessoa não ficar no calor? Mas tem gente com muito dinheiro, rico, em hospital, que está em situação muito pior do que às vezes um morador de rua, que às vezes até é usuário de droga, mas tem mais saúde que um rico. Anda, fica em pé. Tem rico que está em cadeira de roda, não consegue levantar. Às vezes o cara que mora na rua não tem prosperidade, é usuário de droga, mas consegue ficar em pé e correr. Consegue pular um muro, tem mais saúde e mais vigor que um rico. A saúde, ela está acima do dinheiro. A saúde está acima do dinheiro. Tem coisa que o dinheiro não faz. Tem coisa que o dinheiro não faz. O dinheiro não livra uma pessoa do infarto. O dinheiro não livra uma pessoa do derrame, mas Jesus livra. Jesus livra do infarto e do derrame. Jesus livra a pessoa da morte. O dinheiro não. O dinheiro não. Ele pode servir como meio de troca para a pessoa comprar um instrumento musical, para comprar uma casa, para comprar um carro. Ok.
Mas se a pessoa não tiver saúde, nem num carro ela entra e dirige. Se ela não tiver saúde, ela não tem nem força para ir comprar uma casa, lá para o cartório assinar os documentos. Sem saúde, ela pode ter o dinheiro que for, ela não consegue nem desfrutar de uma paisagem, não tem nem vigor direito para se arrumar e viajar. A saúde está acima do dinheiro, está acima, e Deus está acima do dinheiro e da saúde. A Bíblia diz que havia um homem rico e um homem pobre. Os dois morreram. O rico foi para um lugar de tormenta e o pobre foi para o paraíso. O pobre morreu doente, mas foi salvo, e o rico não. Só que, depois da cruz, depois que Jesus morre, há uma vida de abundância, porque Jesus morre e ressuscita e sobe aos céus. Há uma vida de abundância, e essa vida está em Cristo. É necessário buscar a Cristo. Está desanimado, não consegue fazer aquilo no trabalho direito, não está produzindo, não está sendo produtivo? Coloque Cristo, receba a força divina, receba a unção de Deus, receba poder da parte do Senhor. Faça isso e receba a vida. O mundo é ilusório. Muitas pessoas demonstram ter vida, mas no dia a dia da vida delas é fraca espiritualmente. Vive doente, não tem força nem para orar, não tem nem vontade de orar, é morto espiritualmente ou doente espiritualmente. Busca Jesus, prioriza Jesus, coloca Ele como centro, crê nele, entenda que Ele é o príncipe da paz, aceita Ele na tua vida, entende que Ele é Deus, que Ele é um Espírito, e recebe Ele na tua vida aí, recebe Cristo na tua vida aí, recebe vida de Deus aí. Deus te fortaleça, que o Senhor Jesus repreenda todo mal, que todo mal contra a tua vida caia por terra em nome de Jesus. Que Deus te fortaleça, que todo mal seja destruído em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.